Olá, família, sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Um ótimo dia para você aí, aonde você estiver. E vamos juntos para o nosso texto de hoje. Estamos no capítulo 25 de Provérbios, chegando próximo do final desse nosso livro e desse nosso estudo desse ano todo da sabedoria de Deus. Hoje nós vamos olhar o capítulo 25, versículo 26, que vai falar um pouco sobre o nosso testemunho público e sobre algumas realidades da vida que devem colocar em nós, né? Um temor do Senhor, uma busca de Deus, o entendimento da seriedade da nossa conduta, principalmente diante daqueles que não conhecem Jesus. Vamos olhar juntos? Provérbios 25, versículo 26 diz assim: Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Como fonte contaminada ou nascente poluída, então você imagina aí, né? Já cria uma imagem mental aí. Fonte de água contaminada, uma nascente que, cara, promete muita coisa, mas você vai descobrir é poluída. Assim é o justo que fraqueja, ou a palavra fraqueja aqui poderia ser cai, né? Tem uma queda moral, tem uma queda, sei lá, né? Ele cai diante do ímpio. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que remete ao nosso testemunho, remete ao nosso estilo de vida, aquilo que nós professamos versus aquilo que nós somos. Fala, né, de uma fonte contaminada, uma nascente poluída. É algo que tem um potencial, tem uma promessa de algo, mas na hora de entregar, você descobre que, na verdade, ali tem um problema e não consegue saciar a sua sede, não consegue entregar aquilo que você esperava, porque existe uma poluição, existe um problema nesse sentido. Você imagina, né, no contexto de que esse texto foi escrito, o valor de uma fonte de água, né, ou de uma nascente. Nós estamos falando aqui de uma região semiárida, ok? A Terra Prometida, uma região semiárida, a Terra Santa, né? No Brasil, para nós, a água a gente até a gente tem um mau costume no Brasil. A gente tem tanta água aqui que a gente joga muita água fora. A gente, né, lava carro, lava calçada, lava um monte de coisa, né? Coisas que em alguns lugares do mundo são impensáveis, inimagináveis você utilizar a água da forma que a gente utiliza aqui, porque nós temos esse recurso em abundância no Brasil, graças a Deus por isso. Mas naquela região, uma região semiárida, uma nascente, um poço, por exemplo, né? Tem o poço de Jacó, né, cara? Que Jacó cavou e, cara, gerações e gerações e gerações voltaram para aquele lugar porque água era uma coisa preciosa, ali tinha sido encontrado água. Então, você imagina na mentalidade, né, de quem escreveu o quanto é precioso uma nascente ou uma fonte. O problema é que chegam nessa nascente, chegam nessa fonte e descobrem que estão contaminadas. Que, cara, você não consegue beber daquela água. Então você chega, você vê água só. Você vê a água, você chega no meio, né, do deserto e até o oásis, né, aliás, a miragem, né, uma miragem no deserto é justamente isso, né, é o calor sobre a areia que gera ali uma distorção do ar, da nossa visão do ar, que faz parecer que em cima da areia tem uma lagoa e as pessoas vão naquela direção, né, caminhando atrás daquilo, procurando água, chega lá e descobre que era uma miragem, que não existia lagoa, era só uma distorção, né, da visão por causa do calor que acontece em cima da areia. Às vezes no Brasil a gente vê isso também. Você pode perceber isso em cima de um carro muito quente, uma lataria muito quente, né? Você vê uma distorção da sua visão. Por quê? Porque a água é uma coisa preciosa, cara. Você imagina você ver ter uma distorção na tua mente, você vê uma lagoa de água, você fala, cara, é para lá que eu vou. Chega lá, você descobre que não era só uma distorção. Da mesma forma que você vê uma fonte, você vê uma nascente, você vai naquela direção, provavelmente você vê água, você vê alguma coisa, você chega lá, você descobre, cara, poluída, contaminada, ou água amarga, né, como aconteceu
com o povo de Israel saindo do Egito. Chega num lugar também onde tinha água, mas era imprópria para bebida. A decepção que você sentiria ao chegar, né, diante de uma fonte de água contaminada, uma nascente poluída. A decepção de você chegar e falar: nossa, eu achei um negócio que eu precisava muito, só que não era aquilo que eu imaginava. E aí, dentro desse contexto, o autor nos leva para refletir sobre o testemunho pessoal de cada um de nós. Ele fala do justo que fraqueja ou que cai. Um cara que é justo, mas fraquejou. Um cara que é justo, mas caiu. Um cara que é justo, mas teve um problema, né? E ele gera uma decepção, porque você olha para o justo e fala: cara, tá ali alguém que é uma referência, tá ali alguém que é uma bênção, tá ali alguém que eu posso olhar para ele, tá ali alguém com quem eu posso confiar, tá ali alguém que né, serve de um exemplo para mim. Só que você chega mais perto e você descobre: cara, tinha jeito de ser justo e talvez seja justo de algumas formas, mas fraquejou, caiu, teve um problema, teve uma dificuldade. E eu descubro que é uma fonte, mas é uma fonte contaminada. É uma nascente, mas é uma nascente poluída e que eu não posso seguir o exemplo, eu não posso me espelhar nele ou nela, não posso, sabe? Eu achava que era uma coisa, mas é outra. Esse é o contexto de Provérbios 25, versículo 26. E aí ele diz uma coisa que para mim é muito interessante, que ele diz que assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O cara que tem uma fraqueza, mas ele faz isso diante do ímpio, diante daquele que não valoriza a justiça dele. Então, não é só um justo que cai, mas é um justo que cai na frente do ímpio. E o ímpio vê, e o ímpio percebe, o ímpio nota, e o ímpio provavelmente, não está claro isso no texto, mas a implicação aqui, e alguns estudiosos que eu olhei para estudar para esse devocional refletem isso, é o cara que não tem os mesmos valores da gente, mas quando a gente cai, ele olha para a gente e fala: tá vendo? O crente, eu não falei, né? E o ímpio que não tem os nossos valores vê o justo fraquejar, vê o justo cair. Isso acaba reforçando, de certa forma, a opinião que o ímpio tem a respeito do justo. Acaba reforçando que, né, de certa forma, ele ganha uma desculpa para continuar sendo ímpio, ganha uma desculpa para continuar fazendo as coisas que ele faz. Então, tudo isso remete muito ao nosso testemunho, remete muito à nossa vida, como nós somos, como nós vivemos o nosso exemplo diante das pessoas. E eu queria chamar sua atenção para alguns momentos em que isso aconteceu na Bíblia, de homens justos, não perfeitos, mas justos, seguidores de Deus, né, que fraquejaram, que caíram, e como isso foi um pouco vergonhoso para eles. Então tem alguns exemplos aqui, por exemplo, Abraão, né? Abraão está com Sara viajando, ele vem diante de Abimeleque. Abimeleque olha para Sara e fala: cara, mulher bonita, gostaria de tê-la como minha esposa. E Abraão fala: não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Por quê? Porque Abraão tinha medo de ser morto por Abimeleque, para que Abimeleque pudesse ter Sara. Então ele diz que a minha irmã Abimeleque então está prestes a pegar Sara como a sua esposa, até que ele descobre que na verdade não era irmã, era esposa. Ele pergunta para Abraão: pô, Abraão, mentindo para mim, cara? Né? Abraão, o homem justo, né? O homem que era o guardador da promessa, que estava com Sara, um homem com quem Deus tinha falado, mas que fraquejou diante do ímpio. Isso foi vergonhoso para ele. A gente vê Sansão, né? Um homem que no Antigo Testamento foi separado por Deus desde o seu nascimento, desde o ano do seu nascimento, voto nazireu, era para ser um homem puro, que não se poluía, né, nem mesmo com bebida, nem corte de cabelo, nada assim, tinha alguns votos ali de nazireu, mas ele acaba se envolvendo com uma mulher, praticamente uma prostituta, que se vendia, né, para ele, e acaba né, terminando a sua vida com os olhos arrancados, né, empurrando um moinho, como se fosse um animal, literalmente, algo vergonhoso para um homem que começou dentro de uma caminhada de justiça, mas que se perdeu. Nós podemos pensar
também, né, de Pedro. O apóstolo Pedro que Jesus, eu vou contigo até a morte, mas chega na hora, né, soldados romanos, aquela situação toda acontecendo, o medo, vendo o que eles estavam fazendo com Jesus, e aí ele fala, cara, eu agora deu medo, e a menina pergunta, você não é um deles? E ele nega Jesus 3 vezes. É um justo que acaba caindo, né? Acaba tendo, acaba fraquejando. E, gente, todos nós temos as nossas fraquezas. Nenhum de nós é perfeito nesse sentido. Então, o texto aqui não é um texto que vem para falar sobre você ter que ser perfeito em todos os sentidos, porque, cara, todos nós temos nosso defeito, todos nós estamos no processo ainda. Mas eu acho que é um texto que a gente pode levar para o lado da importância do nosso testemunho, de nós guardarmos o nosso testemunho, zelarmos pelo nosso testemunho, mantermos uma vida de oração, de busca, de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria que nos guarda do mal. Por quê? Porque o inimigo ele é especialista em focar no erro daquele que se dizia justo ou que estava buscando o caminho da justiça. Não sei se você já percebeu isso, né? Mas olha só, pessoas estão errando, pecando, todos os dias ao redor do mundo. Mas o que chama a atenção tá lá o camarada que era da igreja, né? O cara que não é da igreja, o cara que está com a vida virada no alho, o cara que está todo errado, ele faz coisa errada e ninguém fica sabendo, ninguém fala, né, chama muita atenção, talvez até porque o cara já vivia uma vida errada. Mas quando um cristão, quando alguém que se diz um seguidor de Jesus cai, vacila, tem um problema, parece que o inimigo assim, né, usa dessa situação para falar, ah lá o crente, olha lá o cara da igreja, né? Fazendo isso. E acho que existem dois aspectos aqui. O primeiro é que, de fato, Satanás tem prazer em chamar a atenção para o erro do povo de Deus, porque tudo que ele faz, né, para chamar a atenção do nosso erro, enfraquece o nosso testemunho diante dos ímpios. Então é jogada para ele fazer isso, ok? Segundo problema, que eu acho que é um problema mais natural, é que quando a gente se diz um seguidor de Jesus, nós estamos declarando para as pessoas que nós estamos mirando num alvo. Não quer dizer que nós vamos acertar o alvo 100% das vezes, está tudo certo, a gente agora é Jesus. Não, sou um seguidor de Jesus tentando viver como ele me ensinou a viver. Tenho os meus erros, meus defeitos, você também, nossos pecados, a gente está procurando melhorar. Mas a partir do momento que eu me identifico com um movimento que está tentando acertar, eu me torno alvo maior de críticas quando eu erro. Quando eu digo, não tô nem aí, cara, né, vida leva eu, deixa a vida me levar, tá tudo certo, cara, né, não tô nem aí, vou viver a minha vida, sou dono do meu próprio nariz, ninguém manda na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Quando eu vivo a minha vida para mim mesmo, e seja lá o que for, a turma não estranha. Mas quando a gente diz ser seguidor de Jesus e a gente tem uma falha, isso chama mais atenção, principalmente dos ímpios, né, que acabam olhando para nós, acabam marcando a gente por a gente ter um testemunho, né, por tentar ter um testemunho. Então, como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O ímpio olha para ele e fala, tá lá, na igreja, mas a vida não produz, tem aparência, mas não produz vida. Uma fonte parece que vai saciar minha sede, mas na hora de eu ir beber eu descubro que eu não posso. Uma nascente parece que vai resolver o meu problema, mas na hora de eu ir eu vejo que está contaminada, cara, não consigo, né, resolver. Tem aparência, mas não tem a essência. É aquilo que Jesus criticou, inclusive os fariseus, né? Vocês têm uma aparência de religiosidade, mas vocês não têm vida com Deus. Gente, como que a gente preserva o nosso testemunho? Vamos só falar sobre isso e nós vamos orar, porque a gente não quer só falar do problema, a gente quer falar da solução, né? Como que a gente preserva o nosso testemunho? Acima de tudo, gente, acima de tudo, vida devocional. Eu tá na palavra e eu tá em oração. Tá na palavra e tá em oração. Tá na palavra e tá em oração.
vida devocional preserva o nosso testemunho. Lembra de João capítulo 15? Jesus diz, olha, é aquele que produz muito fruto, né? Deus poda, e aquele que não produz fruto, ele corta e lança fora e tal. Aí ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos entreguei. Ou seja, eles estavam ouvindo a palavra de Deus através de Jesus, e essa palavra estava podando, limpando, arrumando a vida deles à medida que eles iam desenvolvendo a palavra, já ia limpando, podando e arrumando. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus não através de Jesus falando com a gente, mas através de Jesus falando conosco aqui no texto bíblico. E se você tem uma vida devocional frequente, você está frequentemente sendo podado, trabalhado, limpado, arrumado pela palavra de Deus, que nos corrige o tempo todo. Só que se eu não estou na palavra, se eu não estou em oração, eu tenho uma grande tendência de desviar o meu caminho devagarzinho e logo me tornar aquilo que o texto diz, uma fonte contaminada, uma nascente poluída, que ainda tem a forma, mas perdeu a sua essência. Então, guarde isso aqui, gente, nós nunca formamos de ter que ter uma vida devocional. Oração e leitura, oração e leitura, oração e leitura. Isso, daqui a 50 anos, nós vamos ter que estar falando a mesma coisa. Oração e leitura, oração e leitura, oração e leitura. Por quê? Porque eu preciso ser podado, limpo, lavado pela palavra de Deus, pela oração, que a gente já aprendeu que não é só eu fazer para Deus meus pedidos, mas é Deus falar comigo também, corrigir o meu coração. Nós precisamos disso. Então, queridos, tire um tempo hoje. Se você perdeu esse hábito, volte a ter esse hábito. O nosso devocional aqui é ótimo, é um meio de você entender um pouco mais da Bíblia, show de bola. Mas esse nosso devocional não pode substituir o teu tempo com Deus. Você precisa ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de ouvir a voz de Deus. Então, se você tem perdido esse hábito, tem deixado esse hábito de lado, volte a isso novamente, para que nós possamos manter um testemunho não somente bom, mas sempre crescente, principalmente diante dos ímpios que estão olhando para nós, procurando às vezes defeito na gente, né? Que eles possam encontrar em nós uma fonte com água boa, uma nascente que mata a sede, possam encontrar em nós o Jesus que mata a sede deles, a água viva que mata a sede deles. Amém? Vamos orar por isso, gente. Pai, nós reconhecemos hoje, Deus, que todos nós somos passíveis a cometer esse erro, a sermos pessoas de forma sem essência, mas Deus, nós também dizemos para o Senhor que nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai, a mantermos a nossa essência. E essa essência vem de estar aos teus pés, em oração, em busca, em palavra, em leitura. Se conosco, Deus, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso testemunho. Abençoa teu povo hoje, Deus, com força em ti, para vivermos um cristianismo verdadeiro e genuíno. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.